E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um PodSap. E para começar, vamos ter aqui um pequeno introito, tá legal? O tema de hoje é Era de Ouro da Publicidade. Uma pequena apresentação para vocês, tá legal? Antes do digital, dos influencers e da segmentação em massa, houve um período em que a publicidade brasileira conquistou o país com criatividade, musicalidade e um otimismo contagiante. Este episódio busca investigar e debater o que foi a nossa era de ouro na publicidade. Das vinhetas inesquecíveis que embalaram o crescimento econômico ao surgimento das agências e colocaram o Brasil no mapa mundial da criatividade. Vamos decifrar o DNA da publicidade nacional em seu período mais efervescente. E para tanto, temos um convidado muito especial, eu acho, e meu amigão de longa data, o professor Everton Arruda, que está aqui, vai abrilhantar o trabalho da gente. É muito bom estar aqui com os alunos, tendo todo esse trabalho de produção. Tem o professor Lira aqui falando de publicidade, ele que foi também da era da publicidade, mas do outro lado do balcão, né? Aprovando e reprovando o trabalho que as agências faziam, da minha, né? Que eu trabalhava. E é muito bom aqui falar com vocês e estou muito contente. Legal. Então, nós temos aqui algumas perguntinhas que foram preparadas pelos alunos e vamos tentar fazer conversar aqui. Isso, uma conversa. Professor, podemos dizer que existiu a chamada Era de Ouro da publicidade brasileira? Se sim, qual momento e contexto podemos apontar como parte desta era? Eu, particularmente, não acredito numa era de ouro, né? A publicidade no Brasil sempre foi muito criativa, sempre foi muito dinâmica, né? Nunca foi repetitiva. Tivemos os anos 60 com desenho animado produzido na Disney, né? Usando bossa nova como música, como jingle, né? Que já era uma coisa muito boa. Quando chegou a televisão, o boom da publicidade da televisão nos anos 70, a publicidade se adaptou muito bem, tivemos publicidade muito melhor do que os programas que passavam na televisão, né? E tínhamos grandes profissionais como Zé Rodrigues na produção, Tavito na produção de spots e jingles, né? Tínhamos Tom Zé como redator da DPZ ao lado do Austin Oliveira. Esses nomes que eu citei, né, só para destacar que a publicidade tinha grandes profissionais de negócio, mas tinham grandes profissionais de artes, redatores, né, escritores na publicidade, também feras no atendimento, feras no planejamento, como o Júlio Ribeiro. Então, a publicidade tinha caras assim, muito experimentados que aprenderam um pouco lá fora e aprenderam a cultura brasileira e aplicaram o conhecimento que adquiriram lá fora na cultura brasileira e fizeram a publicidade crescer e ser considerada importante para todas as atividades de negócio. Por isso, pegando vários prêmios aí afora, né? Ganharam muito. E essa tua resposta também vai ligar a segunda pergunta que a gente tem para você, né? Feito pelos nossos grupos, pela galera aqui, né, dos alunos. Quais eram os elementos que definiam a publicidade feita aqui nesse período e que a tornam tão especial? Eu tenho uma teoria, né? Eu vivenciei um pouco os anos 80 e 90 na publicidade. A publicidade no Brasil era muito de produtos, né, de serviços. E aqui em Manaus a característica era, acho que 90% varejo, 10% governo, acho que é basicamente isso, né? Propaganda de governo que muitas vezes era bem feita e propaganda de varejo que é aquela correria, aquela dinâmica, né? Então a criatividade era difícil de aflorar. Né? Como diria o Austin Oliveira, não adianta a agência ser criativa se o cliente não é criativo. A agência criava, chegava lá, apresentava o cliente, não, meu cliente é tradicional, tem que ser o feijão com arroz. Aí a agência apresentava o plano B. Isso. E até o feijão com arroz que você colocou aí, é porque o varejo não é muito dessa vibe do criativo, porque ele quer uma coisa rápida, né? Urgente, é o senso de urgência. Exatamente. Tudo para ontem. Exato. É uma coisa que, inclusive, é um teste, né, para os futuros profissionais, viu? Vão aprendendo por aí. A vantagem é que hoje tudo é muito rápido. Os software gráficos, a inteligência artificial são ferramentas que ajudaram muito. Na época, quando era feito no papel, era uma loucura a gente fazer virada para poder aprontar para ontem. Perfeito. E agora mais uma perguntinha. Mas essa era dourada foi para todos? Quais as críticas que se tem hoje em dia sobre esse período? Caso você tenha alguma para colocar, e se isso de alguma forma é geral, né?
se isso pode dizer que foi específico de algum momento, alguma situação. Eu acho que continua. Né? Uhum. As agências que tiveram o maior faturamento nos anos 80, 90, é aquelas que tinham acesso a conquistar contas governamentais. Perfeito, né? Que a verba governamental é maior, né? E as agências faturavam e conseguiam investir na sua estrutura para atender melhor os clientes não governamentais também. Né? Nós tivemos várias agências que montaram toda uma estrutura de produção que só foi possível com os clientes governamentais. Né? Hoje continua a conta governamental concentrada em poucas agências. Né? Se mais agências tivessem acesso a conquistar contas governamentais, com certeza o nível da capacidade produtiva das agências investir na sua estrutura e seu pessoal seria muito melhor também. Mas também tem aquela coisa que viram dinossauros, né? Isso. Ou seja, pachorrentos muito grandes e consomem muita grana. Muita grana e nem sempre ficam muito sobreviver. burocráticos. Exato. E ainda tem mais uma aqui para a gente dar uma fechada. Vamos lá. O que a publicidade atual no Brasil herdou dessa época? Eu acho que herdou a necessidade, não capacidade, mas necessidade de fazer coisas diferentes, coisas inovadoras. Né? Com a chegada do marketing digital, isso acelerou e é muito bom. Né? Isso é muito bom, a pressa, a rapidez com qualidade. Se você for esperar um dia vinha a capacidade para fazer um trabalho bom, nunca vai vir. Tem que ser rápido e com qualidade. Fazer rápido e com qualidade, como é a exigência do mercado. E o mundo digital acelerou ainda mais essa necessidade de ser tudo para ontem. Eu vejo com bons olhos as agências digitais descobrindo novas formas de faturamento, realizando novos trabalhos, utilizando todos os recursos que a era digital está trazendo. Isso é muito legal. Inclusive com essa linguagem, né? O podcast é uma linguagem interessante, bem contemporânea, né? Que traz uma era do rádio, que isso já existia no rádio. Então essa readaptação também é interessante. E é interessante que a gente vê algumas peças publicitárias nos meios digitais que jamais seriam aprovadas pelos clientes tradicionais. Então, o cliente atual também já tem uma visão um pouco mais digital e ele pede coisas que tenham mais a ver com o mundo digital. Isso é bom de ver. E tudo adaptado para as mídias digitais também, né? Inclusive, todo esse trabalho aqui está sendo feito com o quê? Com tecnologia de celulares, né? Isso é fantástico. Bem, alguma outra coisa, professor? Eu quero ver esse mercado publicitário crescer mais. Eu vejo muito mais campo de trabalho para os profissionais formados, não só as agências. Hoje as agências não são as principais empregadoras da área da publicidade, o que é bom. Tirou da conta das agências o peso de absorver todo esse pessoal. As empresas têm, os órgãos governamentais têm setores de comunicação e isso é muito bom, que o pessoal qualificado está saindo de todas as faculdades de comunicação. Aquela coisa, vocês não são preparados só para a agência. Isso é que é importante, né? Preparado para o mundo. Bem, então aqui a gente vai se despedindo de vocês. É o PodSap que está aqui querendo inovar e levar para vocês informação fresquinha, bons bate-papos e muita informação novinha. Valeu!